Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, nós já vimos todos os ácidos nucleicos, né? Tudo que a gente precisava estudar sobre ácidos nucleicos. Estudamos estrutura de ácidos nucleicos, processo de replicação do DNA, processo de transcrição, tradução, splicing, né? Então, os processos fundamentais que nós precisamos ver, né, para poder encarar as provas de vestibulares e o Enem, nós já vimos. Agora nós temos que entender as questões. Então eu peguei aqui algumas questões de vestibulares importantes para a gente resolver. Beleza? Bom, gente, essa aqui é uma questão do Enem de 2018, tá? Vamos resolver ela aqui junto. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Então, olha só, né? Apesar de ser pequena, né? Possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Beleza? Então ele está falando aí, ó, sobre o código genético da cevada, né? O material genético da cevada. Ó, nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de uma forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Bom, por que está errado? Deixa eu te explicar aqui antes de já ler as alternativas para você entender. Porque quando a gente fala código genético, código é o sistema de codificação. Código genético. Ou seja, aquela tabela, né, de bases nitrogenadas, aquela tabela, na verdade, de códons representando aminoácidos, né? Tem essa tabela aqui no outro exercício, ó, vou afastar aqui para você ver de perto, quer ver? Tem essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui que está nessa outra questão, tá vendo? Ó? Essa tabelinha aí é a tabela do código genético. O código é isso, beleza? É igual língua portuguesa. Língua portuguesa é um código. Agora, as palavras que você lê num livro, aí é uma informação, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também aqui na biologia, ó. Código genético é uma coisa, informação genética é outra. As pessoas confundem muito isso, tá? Informação genética com código genético. Código genético, gente, ele é universal, ele é o mesmo, né? Para praticamente todos os seres vivos. Para todos os seres vivos ele é praticamente o mesmo. Existem algumas exceções que muda ali um códonzinho ou outro, em algumas bactérias, em alguns protozoários, mas isso é exceção e mesmo assim a estrutura geral do código é a mesma. Então, na verdade, o código genético a gente pode considerar que ele é universal, ele é o mesmo para tudo quanto é ser vivo. Tá? Agora, informação genética, não. Informação genética, eu tenho a minha informação genética, você tem a sua, seu pai tem a sua, seu cachorro tem a sua, se você tiver cachorro, né? Cada indivíduo tem uma informação genética diferente. A menos que você tenha um irmão gêmeo idêntico, né? Aí ele vai ter a mesma informação genética que você. Ou que você tem um clone, né? Que na verdade não existe isso ainda para nós, né? Para seres humanos. Mas um clone tem um material genético, né? Igual ao do seu clone, beleza? Então, gente, informação genética é uma coisa do indivíduo, individual, tá? Código genético não, é o sistema, tá? A mesma coisa de você pensar na língua portuguesa. Língua portuguesa é a língua portuguesa. Eu estou falando português, você fala português, o livro que você estuda fala português, então é o mesmo código, tá? Mesma linguagem. Agora, a informação, né? Se você estiver estudando livro de história e depois pegar o de geografia, são informações diferentes, para você entender aí com essa comparação. Beleza, gente? Tá. Então, olha lá. Está abordado, vou ler de novo aqui, o comando, né? Vou ler de novo aqui o comando, sempre fique esperto no comando. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Bom, isso aqui está definindo bem, né? Trinca de nucleotídeos que codificam aminoácidos. É isso que é o código genético, tá? Beleza? Tem até outra questão aqui com isso que eu te mostrei agorinha, ó. Ali está representando exatamente isso, né? São trincas de bases nitrogenadas, são trincas de nucleotídeos, né? Codificando ali determinados aminoácidos, tá vendo? Aqui a tabela aqui, ó. Por exemplo, o aminoácido fenilalanina, ele é codificado pelo códon U, beleza? Ou então nesse caso aqui, ó, UUC.
tá? Isso é o código, toda essa tabela. Informação é outra coisa. Então ele usou aqui a palavra código genético, tá? Mas na verdade no sentido de informação genética. O código genético seria trincas de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas que codificam os aminoácidos, beleza? Vou ler os outros aqui por desencargo de consciência para você identificar o erro. Ó. Letra B, localização de todos os genes encontrados em um genoma? Não. Isso aí seria o loco gênico, né, para cada gene. C, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma? Não, nada a ver. D, conjunto de todos os RNAs? Não, aí seria o conjunto de RNA é uma coisa que cada célula diferente expressa, né? Nada a ver. Letra E, todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Não, aí seria o genoma do indivíduo, né? Beleza? Então ficou letra A aí, espero que você tenha entendido, foi tranquilo. Beleza, gente? Bora para a próxima aqui então. Ó, vou resolver aqui agora essa questão da UFO, tá? De 2018. Tá falando o seguinte: em uma molécula de DNA dupla hélice, uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de bases hidrogenadas. Tá? Então olha ali, ó. Uma região lá do DNA tem uma sequenciazinha aí, né? A, T, C, vou até riscar aqui de 3 em 3 para identificar os códons. GCC, TAC, GAA, tá vendo? Tem 4 códons ali. Extremidade 5' né? Extremidade 3'. Ele está indicando isso aí pra gente. Opa, deixa eu tirar isso aqui de cima do enunciado. Tá aqui, ó. Olha lá. Letra A. Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5' e 3' para da cadeia complementar. Gente, muito simples, né? Aqui o que você tem que lembrar? Se essa é a sequência que ele está me dando, ó, extremidade 5', aí aqui tem A, T, C, G, C, C, T, A, C, G, A, A. Isso aí é o que ele te deu, né? Ponta 5', ponta 3'. Bom, o que essa letra A aqui está pedindo de você? Ele está querendo que você coloque a cadeia complementar. Vou até pegar outra cor para a gente definir isso aí. Então aqui ele tinha que saber, ele pede para você colocar as pontas 5' e 3' dessa nova cadeia. O que ele quer com isso? Ele quer que você saiba que as fitas da molécula de DNA elas são antiparalelas, beleza? São antiparalelas. Professor, o que significa isso? Está no sentido oposto, tá? No sentido oposto. Então aqui vai ser a extremidade 3' da fita complementar, ok? Então como é que ficaria isso? Elas são antiparalelas, então estão no sentido oposto, já coloquei aqui a ponta 3', e são complementares, né? Então se aqui tem adenina, na fita complementar tem timina, aqui entra adenina, onde tem citosina vai entrar guanina, citosina, guanina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, timina. E essa será a ponta 5', tá vendo? Ó? Basta você lembrar, gente, aquela relação de complementariedade, né? Adenina sempre está se ligando com timina, guanina sempre está se ligando com citosina. Tá? É isso que ele exigia de você na letra A. Ok? Na letra B, o que ele está falando ali? Como será a sequência de RNA transportador dessa cadeia complementar? Como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar? Bom, dos RNAs transportadores, né, seria mais adequado ali. Mas o que ele está querendo aí? O RNA transportador, gente, ele é o RNA que vai trazer os aminoácidos, né, para o RNA mensageiro. Vamos entender uma ideia? Olha só, vamos entender uma coisa aqui. Ele está falando o seguinte: se a gente pegar essa cadeia complementar aqui como molde, essa cadeia complementar como molde, né, e a partir dela construir um RNA mensageiro, tá? Aí sim eu vou saber como serão os RNAs transportadores. Ou seja, tem que pensar assim, ó. Aqui, na hora que for ser feito aqui um RNA mensageiro, porque isso aí nós estamos falando da molécula de DNA, tá? Isso aí é a molécula de DNA. O RNA mensageiro ele vai ser complementar à fita molde.
Então nós estamos considerando aqui, ó, vou colocar aqui de rosa, que essa fita complementar é a fita molde, ok? Essa é a fita molde. Então aqui vai estar a ponta 5' ele também vai ser antiparalelo aí à fita do DNA molde, tá? Fita molde do DNA. E aí aqui, ó, vai ser construída uma fita de RNA mensageiro, tá? Onde tem timina vai entrar adenina, onde tem adenina vai entrar uracila, né? Lembra que RNA é uracila, tá, gente? Isso aqui de rosa é o RNA mensageiro, ok? RNA mensageiro tá aqui. Então não tem timina, tem uracila. Guanina, aqui entra citosina. Onde tem citosina aqui? Guanina. Guanina aqui, citosina, citosina. Timina não, olha aí, ó, tá vendo? Ó o vacilo, ó o perigo do vacilo. Sempre tem que lembrar que fita de RNA não tem... deixa eu pegar a borracha aqui. Fita de RNA não tem timina, né? Fita de RNA tem uracila. Se você vacilar, você erra aqui, igual eu já ia fazendo, ó. Adenina, uracila, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, beleza? E aqui será a extremidade 3', mas isso aqui é o RNA mensageiro, beleza, gente? RNA mensageiro. Aí, esse RNA mensageiro, né, ele tá indicando qual será a sequência de aminoácido, beleza? Mas quem traz os aminoácidos para as posições corretas, né, são os RNAs transportadores, ok? Então, na verdade, ó, aqui vai ter um RNA transportador, que vai se ligar aqui a esse códon, beleza? Peraí que ficou muito grandão. Aí, deixa eu colocar mais fininho aqui essa ponta. Então, aqui vai ter um RNA transportador, ó, que vai ter a sequência U. Não diminuir a ponta, não? Deixa eu ver. Vai ter a sequência U, A, G, ok? Opa, aí, agora sim. UAG, complementar a sequência do RNA mensageiro ali naquele local. Então ele tem um formatinho assim, ó, que lembra uma folhinha de trevo, a gente costuma comparar com uma folhinha de trevo. E aqui na outra extremidade tem o aminoácido. Então aqui teria um determinado aminoácido, tá? Beleza? Aí seria o aminoácido 1, vamos colocar assim. Aqui, ó, aqui seria CGG, né? CGG, e teria aqui um outro aminoácido, né? Que seria o aminoácido 2, ok? Aqui teria AUG, tá? Seria o terceiro RNA transportador, que estaria transportando aí o terceiro aminoácido, beleza, gente? Aqui, ó, tem o CUU. CUU seria o anticódon aqui do RNA transportador que está ligado ali, ó, trazendo o aminoácido 4, beleza? Então essa seria a sequência de aminoácidos que estaria se formando, né? E essa seria a sequência dos RNAs transportadores, né? Então como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar, né? Ficou meio mal colocado do RNA transportador, que seria dos RNAs transportadores, né? Seriam esses aí, tá? Essa seria a sequência aí dos RNAs transportadores, ok? Bom, então, letra B resolvida, vamos para a letra C. Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados e quantos aminoácidos comporão a proteína formada? Bom, nucleotídeo, né? São esses aí, ó. Tem aqui, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 códons. Cada códon tem 3, né, nucleotídeos. Tem 3 nucleotídeos. Então, eu posso contar também direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? 12 nucleotídeos, 4 códons, beleza? E a quantidade de aminoácidos? Bom, então estamos considerando aqui que cada códon está codificando um aminoácido. Né? Então tem o códon AUC, tem o códon GCC, tem o códon UAC, tem o códon GAA, cada um está codificando aí um determinado aminoácido, beleza?
Se ele te pedisse quais são os aminoácidos, ele teria que te dar a tabela, tá? Então ele não vai perguntar para você isso sem te dar a tabela, tranquilo? Então é isso, né? Quantos aminoácidos comporão a proteína formada? 4 aminoácidos, essa é a resposta. Tranquilo aí, gente? Beleza? Ok, ótimo. Bora fazer mais uma questão aqui então. Bom, gente, vou fazer essa questão aqui, ó, da Unesp, tá? Vou fazer essa questão aqui da Unesp, ela começa aqui, continua lá do outro lado. Vamos começar aqui a ler essa questão. Ó, muitas das proteínas que são secretadas pelas células passam por organelas citoplasmáticas antes de serem enviadas para o meio exterior. Tá? Esta via de secreção inicia-se com o gene contendo exons e introns, que é transcrito do pré-RNA mensageiro. Deixa eu continuar aqui, ó. Este, por sua vez, sofre modificações químicas em um processo denominado splicing até se transformar em RNA mensageiro, que é transportado até o retículo endoplasmático granular, né, o REG, onde ocorre a tradução por ribossomos. A proteína formada é então designada de a organela X e, a partir desta, é empacotada e enviada para fora da célula. Então ele está contando para você todo o processo de produção da proteína, né, até ela ser secretada pela célula, até ela ser eliminada, beleza? A figura mostra as etapas desde a transcrição do gene até a secreção da proteína por meio da via descrita. Bom, então olha só essa imagem aqui que legal, né? Aqui ele está mostrando para você, ó, o gene, beleza? Então lá o DNA, né, um pedaço do DNA. E ele está mostrando que exons, exons, né? Você lembra disso, né? DNA de eucarionte, como o nosso DNA, de tudo quanto é eucarionte, ele tem regiões codificantes e regiões não codificantes. Quando você pega um gene, o gene está fragmentado, né? Ele está as regiões de exons, que são as regiões codificantes, regiões que têm a informação para aquele gene, mas eles estão intercalados, né? Esses exons estão intercalados por introns, igual está aqui, ó. Ou seja, a parte que interessa do gene aqui são esses exons, ó. É essa parte e é essa parte, tá? Que está lá no DNA para poder produzir essa determinada proteína que ele está te contando. Beleza, gente? Mas aí, olha só, quando acontece a transcrição, você já sabe disso, ó. O que é transcrição? Tá lá o DNA, aí o DNA vai ser transcrito, vai produzir um RNA. Esse RNA aqui a gente pode chamar ele de pré-mensageiro, tá? Então vou colocar aqui RNA pré-mensageiro. RNA pré-mensageiro. Tá? Esse processo é o processo de transcrição, igual ele está colocando ali. Depois, olha lá, ó. Depois, aqui, ó. Aqui está o RNA mensageiro. Depois você vê que o RNA diminui de tamanho, ó. Porque aconteceu a transcrição, tá? Fez o pré-mensageiro. Esse pré-mensageiro ele tem exons e introns ainda. Ok? Ele ainda tem exons e introns. Ou seja, aqui no DNA tinha os exons, beleza? Exons. E tinha também os introns. Quando acontece transcrição, continua assim. Tem os exons e tem os introns. Mas aí quando acontece o splicing, aí retira os introns. Beleza? Então fica o que nós chamamos de RNA mensageiro. Esse RNA agora tem somente exons, beleza? Somente exons aí agora nesse RNA mensageiro. Agora, esse RNA vai sofrer o processo de tradução, ok? Tradução, que é quando vai ser formada aí a sequência de aminoácidos, o peptídeo. Peptídeo ou logo a proteína, tá certo? Peptídeo ou proteína. Aí, isso aqui, ó, repara, ele colocou aqui RNA mensageiro, ó, na imagem dele, aí ele fala que foi lá pro REG, pro retículo endoplasmático granuloso. Não sei se você lembra disso, ó, mas aqui, por exemplo, aqui está representando o núcleo, né? Aí lá fora, lá no citoplasma, tem o retículo endoplasmático granuloso, que é onde tem ribossomos para fazer a tradução desse RNA, né? Ou seja, essa moléculazinha aqui, ó, ela vai para fora da célula.
Lá fora da célula tem aquele RNA, aquele retículo endoplasmático granuloso, beleza? O retículo endoplasmático granuloso. Nele tem os ribossomos. Eu vou até pegar o vermelhinho aqui para representar os ribossomos, tá vendo? Tem os ribossomos aderidos ali na sua membrana. Por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso, beleza? Então esse RNA aqui, eu vou até pintar ele aqui de azul, ó, pintar ele aqui de azul para a gente representar ele. Ele vai se associar a esses ribossomos, ok? O RNA mensageiro vai se associar aos ribossominhos aqui que eu estou fazendo de vermelho, e aí vai acontecer a tradução. Esses vermelhos aqui estão representando os ribossomos. Aí acontece a tradução, tá? Pessoal, o que é tradução? Tradução é isso, ó, é quando aconteceu a produção de um peptídeo, tá? A peptídeo a partir do RNA mensageiro que tinha sido produzido, ok? Beleza? Bom, aí depois disso, ele ainda coloca o seguinte, agora essa proteína aqui, ó, ela vai para o complexo golgiense, tá certo? Ela vai para o complexo golgiense, que aqui na verdade ele chamou de organela X. Então, na verdade, quem que é essa organela X? É o complexo golgiense, tá? E do complexo golgiense, essa molécula vai ser secretada aí pela célula, beleza? É o que acontece, por exemplo, com a insulina, né? A insulina é justamente essa história. Tem um gene da insulina, esse gene vai ser transcrito, tá? Vamos pensar aqui, ó. Tem um gene que está lá no DNA, vai ser transcrito, aí vai gerar um RNA pré-mensageiro, aí esse RNA pré-mensageiro vai sofrer o splicing, vai formar um RNA mensageiro, vai acontecer tradução, vai formar a proteína, a insulina. Essa insulina vai para o complexo de Golgi e depois ela vai ser eliminada pela célula através de vesículazinhas, granulozinhos de secreção. Tá certo? Então, essa que é a raciocínio aqui da questão, né? Então, provavelmente ele vai te perguntar aqui por essa organela X. Nem li ainda o enunciado, mas já te expliquei aqui o conteúdo dessa questão. Ó, vamos lá então, lê aqui. Referindo-se aos exons e introns, explique porque nem sempre é possível afirmar que a sequência de aminoácidos em uma proteína corresponde integralmente à sequência de nucleotídeos do gene transcrito. Opa, então olha o que ele está falando. O gene transcrito tem uma sequência muito maior, né, do que aquela sequência que efetivamente foi traduzida. Olha aí, ó. A sequência transcrita seria o que está aqui, ó, nesse RNA pré-mensageiro. Beleza? E olha o que ele está falando aqui no enunciado. Referindo-se aos exons, explique por que nem sempre é possível afirmar que a sequência de aminoácidos, ou seja, ele está falando da proteína, em uma proteína, corresponde integralmente à sequência de nucleotídeo do gene transcrito. O gene transcrito é aquele que virou o RNA pré-mensageiro. Por que nem sempre corresponde? Porque o que foi traduzido e gerou a sequência de aminoácidos não foi o RNA pré-mensageiro, mas foi o RNA mensageiro. E aí ele já tem algumas sequências a menos, né? Foi retirado os introns ali dele, ok? Então é por isso, né? Explique, você tem que explicar. É porque a sequência de aminoácidos da proteína, ela está relacionada à sequência de códons, ou à sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, e não do transcrito primário, e não do RNA pré-mensageiro, como ele está comentando aí. Por isso que nem sempre vai ter essa correspondência, ok? Tem outra pergunta aqui, ó. Como é denominada a organela X, né? Quem que é a organela X? Falei para você, é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, tá? Hoje prefere-se dizer complexo golgiense, mas é bobeira, às vezes aparece em questões complexo de Golgi, é a mesma coisa, tá, gente? Por que a proteína sintetizada deve passar pela organela X? Ó, gente, a organela X, o complexo de Golgi, é ele que empacota essas proteínas, né? Às vezes até modifica essas proteínas e depois envia essas proteínas para o seu destino final, tá? Então, ela fica ali armazenada por um tempo e pode ser, inclusive, modificada. Então, essa que seria a resposta, né? Ó, como é denominada a organela X? Complexo golgiense. Segunda parte da pergunta. Por que a proteína sintetizada deve passar pela organela X
antes de ser enviada ao meio exterior? Porque ela fica ali armazenada por um tempo, fica empacotada, em alguns casos ela até sofre modificações antes de ser eliminada para o seu destino final. Beleza? Você poderia colocar essas respostas aí. Tranquilo, fera? Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, né? Ó, vamos pegar, deixa eu ver. Vamos fazer essa do Enem aqui, ó, falando um pouco mais da parte estrutural, ó. Vamos lá. Enem, segunda aplicação, isso aqui porque em 2016, só pra você entender, tá, gente? 2016 teve o Enem, aí ele foi cancelado, teve que fazer uma segunda aplicação. Ó, em 1950, Erwin Chargaff, né, e colaboradores estudaram a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Claro, né, gente? Toda adenina está ligada à timina. Então, numa molécula de DNA fita dupla, a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina. E a quantidade de guanina é igual à de citosina. Então, guanina igual a citosina. Na grande maioria das duplas fitas de DNA. Ok. Aí ele fala o seguinte: em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas AG, né? AG são chamadas de bases púricas, tá? É igual de pirimídicas, que são a timina e citosina, ok? Então, sim, verdade, né? Aí vamos lá. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Agora, muita gente erra essa questão aqui, ó, eu vejo nos cursinhos, nas escolas, que sempre eu, né, passando ali, já observei essa questão várias vezes, que ela é 2016, sempre os estudantes esquecem de prestar atenção no detalhe aqui, ó. Isso aqui é uma fita simples, tá? Então tem que ficar atento nisso aqui, vai fazer diferença pra gente entender a questão. Quer ver? Olha lá, ó. Qual quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples, exemplificada pelo professor? Então, olha o que ele está querendo, gente, presta atenção. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a fita dupla de DNA? Então, imagine que isso aí é uma fita simples. Vou fazer um esquema aqui, uma representaçãozinha esquemática para você entender. Ó, ele está falando que em uma fita tem 20 adenina, tem 25 timina, tem 30 guanina e tem 25 citosina, tudo isso em uma única fita, ok? Bom, gente, se em uma fita tem isso, nós conseguimos descobrir o que tem na outra fita. Se tem 20 adenina nessa fita, eu sei que na outra, na complementar, vai ter 20 o quê? Timina. Se tem 25 timina aqui, na fita complementar vai ter 25 adenina. Se aqui tem 30 guanina, na complementar vai ter 30 citosina. Se aqui tem 25 citosina, na complementar vai ter 25 guanina. Aí sim, ó, é o que ele quer. Ele quer qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples exemplificada pelo professor. Bom, aí vai ser, olha só, aqui eu tenho 20 adenina, aqui eu tenho mais 25, então vai ser 45 adenina. Aqui eu tenho 25 timina, aqui eu tenho 20, então vai ser 45 timina, ó, e as quantidades deram iguais, como já era de se esperar. Aqui tem 30 guanina, aqui tem mais 25 guanina, isso vai dar 55 guanina. Aqui tem 25 citosina e 30 citosina do lado de cá, 55 citosina, mostrando que realmente, né, a regra de Chargaff está valendo aí nessa questão, ok? Então ficou a resposta letra, deixa eu ver aqui, letra A tá falando 20 adenina, timina 25, tá errado, né? Letra B, adenina 25, tá errado. Letra C, adenina 45, tá certo. Timina 45, tá certo. Guanina 55, tá certo. Citosina 55, tá certo. Essa é a resposta correta. Letra C de casa. Fechou? Entendeu essa questão? Tranquilo? Ótimo. Vou fazer só mais essa aqui, ó, pra gente encerrar esses exercícios de hoje. Ó,
Questão 7 é uma questão da FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas, de 2016. A decodificação realizada pelo ribossomo, processo de tradução que ele está falando, né, gente? Durante a síntese proteica, tendo por base as informações genéticas contidas na molécula de RNA, consiste no encadeamento de... Opa, vamos lá? A decodificação realizada pelos ribossomos durante a síntese proteica, tendo como base informações genéticas contidas no RNA mensageiro, consiste no encadeamento de, vamos lá, 20 tipos de aminoácidos a partir de 61 códons com sentido no RNA mensageiro. Isso aqui faz sentido, né? Já vai ser essa letra A aqui, ó. Porque realmente, né, nós temos 20 tipos de aminoácidos, ok? E existem 61 códons com sentido. Como assim 61 códons com sentido? É porque assim, ó, existem, na verdade, 64 códons, ok? Mas daí desses 64 códons, tem 3 códons que são aqueles que nós chamamos de códons de stop, os códons de parada, os códons de terminalização, beleza? Que é UAA, UAG, UGA, beleza? Tranquilo? UAA, UAG, UGA, não esquece, tá? Beleza? Esses são os 3 códons de parada. Então eles não codificam o aminoácido. Fechou, fera? Essa que é a ideia, esse é o raciocínio que você tem que ter, ok? E os outros? Os outros são 61. 61 são codificantes. Beleza? 61 são codificantes. Vale a pena lembrar que o códon AUG, ele é o códon de início, códon de start. Sempre ele é o primeiro a ser traduzido. Beleza, gente? Mas então, de acordo com a questão lá, e ela tá correta, né? São 61 códons com sentido. Esse consentido aqui, ele está querendo dizer isso, né? Códon que tem realmente que traduz algum tipo de aminoácido, ok? Então aqui já ficou letra A como resposta para a gente fechar essas questões de hoje. Fechou? É isso aí, galerinha. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima.